Tá se chegando agora, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo aqui ao canal do seu amigo Fábio Rodrigues. A Justiça dos Estados Unidos ouvirá Felipe Martins sobre fraude em sistema migratório. Essa notícia, ela pegou o país e deu uma sacudida, né? Eu acompanhei durante todo o dia, durante todos os momentos aí, vários comentários a respeito disso, e nós estaremos destacando a matéria principal para você. O Tribunal Distrital Central da Flórida, nos Estados Unidos da América, marcou para a próxima quarta-feira, dia 9 de abril de 25, uma audiência para ouvir Felipe Martins, o ex-assessor da presidência de Jair Bolsonaro do PL, que move uma ação na justiça norte-americana para apurar uma possível fraude no sistema de imigração norte-americano. Ele, que teria entrado no país no final de 2022, ou seja, ele não entrou, não é? Mas o sistema de imigração norte-americano dá conta que ele teria entrado no país. E, meus queridos, parece que alguém no Brasil tinha fortes contatos lá nos States, não é? Pois é. O objetivo é investigar informações que serviram de base para que o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência Alexandre de Moraes, mantivesse a prisão preventiva de Martins por 6 meses em 2024, sob o risco de fuga. Daqui a pouquinho eu vou trazer as falas do Bolsonaro a respeito dessa situação, tá bem? A audiência é uma fase preliminar do processo. Marca o início do julgamento para esclarecer as circunstâncias e responsabilidade na adulteração dos dados. A defesa deve apresentar o que indica serem indícios de uma possível fraude do sistema de alfândega e proteção de fronteiras. Na ação apresentada contra o Departamento de Segurança Interna, Felipe Martins alega que o órgão não cumpriu devidamente com a Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos da América. Conforme foi mostrado pelo Poder 360, o sistema de imigração dos Estados Unidos indicava que a última entrada de Felipe Martins no país havia sido em 30 de dezembro de 2022. Depois, a informação foi corrigida e o sistema passou a indicar que a data correta da última entrada de Martins nos Estados Unidos foi em 30 de agosto de 2019. A defesa defende que os dados foram inseridos de forma fraudulenta para justificar a prisão do ex-assessor. Olha isso, minha gente. Martins foi preso pela Polícia Federal na Operação Tempus Veritatis. A ação investigou uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 23. Posteriormente, ele foi denunciado pela PGR, Procuradoria-Geral da República. O ex-assessor aguarda julgamento que pode torná-lo réu pelos crimes do qual é acusado. Segundo as investigações, ele teria sido responsável por editar a minuta golpista. Aquela minuta que todo mundo fala, essa daí, tá? E apresentar os seus fundamentos jurídicos ao alto escalão das Forças Armadas em reunião em 7 de dezembro de 2022. A Polícia Federal disse em fevereiro de 2024 que Martins estava entre os passageiros do avião presidencial que saiu de Brasília com destino a Orlando no final de 2022, mas que não se verificou registro de saída do país. As informações foram obtidas no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e em um arquivo editável. Não era um documento oficial. À época, a defesa de Martins havia informado que a aeronáutica não tinha listado o ex-assessor de Bolsonaro no voo, em resposta a um pedido da LAI, a Lei de Acesso à Informação. A corporação concluiu, então, ser preciso prendê-lo porque sua localização era incerta, que haveria risco de fuga.
A localização tida como incerta de Martins era o Paraná. Ele foi preso em 8 de fevereiro em Ponta Grossa, no apartamento de sua namorada. Os agentes foram até o local e o prenderam. Martins prestou depoimento à Polícia Federal em 2020, em 22 de fevereiro. Ele informou que não havia saído do Brasil. Na realidade, havia viajado em 31 de dezembro de 22 para Curitiba no voo LA 3680 da Latam. Para confirmar a versão de Martins, Moraes pediu informações. 14 de março de 2024. Moraes pediu à Latam que confirmasse a viagem de Martins em 31 de dezembro. A companhia aérea confirmou. 10 de julho de 2024. Moraes deu 48 horas para a Polícia Federal dizer se Martins havia usado o celular em 30 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023. A operadora de telefonia TIM informou que o aparelho estava ativo em 31 de dezembro de 22 em Brasília e depois em Maringá, no estado do Paraná. Moraes mandou soltar Felipe Martins em 9 de agosto de 2024. Ele deixou o Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, no mesmo dia. O nome de Felipe Martins, olha que eu coloquei Felipe, tá bem? É Felipe, tá? Ele constou no site eletrônico do departamento do órgão do governo norte-americano, que tem como uma de suas atribuições a segurança de fronteiras. A consulta demonstrou o registro de entrada de Felipe Martins na data 30/12, pela cidade de Orlando, nos Estados Unidos. As informações do DHS, no entanto, foi retificada. O último registro de entrada com o passaporte usado por Martins passou a ser 30 de agosto de 2019 e não mais 30 de dezembro de 2022. Martins perdeu esse passaporte em fevereiro de 2021. Ele registrou o boletim de ocorrência no dia 26 daquele mês. Não poderia ter usado o mesmo documento no final de 22. É engraçado que até o nome dele chegou a constar lá como Felipe Martins e não Felipe, né? Os fraudadores foram tão descarados, né, que que até para escrever não sabem, né? Tem uma turma aí que é meio assim, né? Vocês conhecem, né? Uma turma dessa, né? Pois é, eu sei muito bem que tem uns meninos aí que usam chapeuzinho, né, de burro. Polícia Federal manteve Felipe Martins preso para forçar a delação, diz Bolsonaro. A Justiça dos Estados Unidos marcou audiência para esclarecer supostas fraudes nos registros migratórios do ex-assessor especial da Presidência da República. Já vou trazer a matéria, agradecendo a minha querida Patrícia pelo Pix de 10, ajudou o canal, obrigado, querida. Deus abençoe, continue ajudando, continue fortalecendo aqui o programa. Que Deus cuide de você, da sua casa, da sua família, tá bem? Um abração. E você que ainda não ajudou o canal, muita gente não ajudou, né? Quer ajudar? Tem aqui o Pix para você mandar qualquer valor para que possamos continuar tocando o nosso programa. O Pix vai continuar aqui embaixo, tá bem? Presta atenção na matéria da Revista Oeste. Jair Bolsonaro criticou a conduta da Polícia Federal no processo contra Felipe Martins, que foi assessor especial da presidência durante seu governo. Em publicação no X, nesta quinta-feira, dia 3, o ex-presidente diz que a Polícia Federal queria usar a prisão de Martins para forçar a sua delação. Por que a PF não buscou testemunhas para esclarecer se Felipe Martins estava ou não no avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022, questionou Bolsonaro. O fato é que Felipe, mesmo sob tortura, preso por mais de 6 meses, deixou claro que preferia seguir preso do que forjar uma delação e prejudicar outras pessoas. A declaração de Bolsonaro vem no contexto da decisão do juiz federal Gregory Presnil, dos Estados Unidos, que marcou para 9 de abril uma audiência para esclarecer supostos indícios de fraude nos registros migratórios de Felipe Martins. A defesa de Martins entrou com 2 ações na Justiça dos Estados Unidos sobre o caso. A primeira será analisada na próxima semana.
o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais, esteve preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, com base na alegação de que teria ingressado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 22. Martins não fez a viagem e também não estava proibido de fazê-la. Olha só, o que mais me chamou a atenção, meus queridos, preste atenção aqui, nesse caso, o que mais me chamou a atenção é o fato de que no dia 30, tá bom? No dia 30 de dezembro de 2022, Felipe Martins ainda era funcionário, ele ainda era assessor de Jair Bolsonaro, cargo que terminaria, né, que se encerraria com o término do mandato de Jair Bolsonaro. Se Felipe Martins estava escalado para ir até os Estados Unidos da América, coisa que ele não estava proibido, e se ele estava escalado para acompanhar Jair Bolsonaro, ele, por mais 2 dias, ainda seria, né, funcionário aí do Brasil. A não ser que Bolsonaro tivesse também o elegido como seu assessor, né? Coisa que ele não fez, ele escolheu alguns assessores para acompanhá-lo aí a partir de 2023, né? Que são aqueles funcionários que os ex-presidentes têm acesso, têm direito, tá? Então o que acontece? A fala do Bolsonaro, ela é a fala daquilo que nós sempre falamos nesse programa. Eu sempre abordei as atualizações sobre Felipe Martins aqui no canal. Tive a honra de contar a história dele lá na Avenida Paulista, na primeira manifestação que nós tivemos pelo Fora Moraes. Então, o que acontece? A intenção, né? E eu vou tratar aqui como supostamente, né? Mas era fazer com que o Felipe Martins confessasse uma delação, fizesse um acordo para poder entregar Jair Messias Bolsonaro. Não tinha nada que proibisse Felipe Martins de sair do Brasil. Não tinha nada que proibisse Felipe Martins de entrar nos Estados Unidos da América. E como eu disse para vocês, por 2 dias ele ainda seria funcionário, assessor especial de Bolsonaro. Se Bolsonaro o quisesse levar por 2 dias aos Estados Unidos, qual o problema disso? Mas o mantiveram preso por 6 meses, mais de 6 meses. E agora, tá bem? Tem uma audiência marcada lá nos Estados Unidos da América sobre fraude no sistema migratório. Ele perdeu esse passaporte que usaram para simular a entrada dele nos Estados Unidos da América. Olha isso, gente. A quem interessava, vai anotando aí, a quem interessava manter o Felipe Martins preso para fazer uma tal delação premiada. Contra quem? Contra Jair Bolsonaro. Os amigos do canal Mário Robert, que se achegaram agora, muito obrigado, meu querido Mário Robert, pelo direcionamento do seu público. Se achegaram aí mais de 50 pessoas simultaneamente. Muito obrigado a cada um, tá bem? Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, tá bom? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Tô feliz porque você está aqui. A gente vai continuar por aqui fazendo o mesmo trabalho que o nosso querido Mário Robert estava fazendo até agora na live dele, tá bem? E você que é desse canal e não conhece o canal do Mário Robert, pesquisa aí, Direita no Brasil, Mário Robert, você vai encontrar aí, tá bem? É nosso parceiro, nosso amigo aqui. Então o que acontece? A defesa do ex-assessor de Bolsonaro quer esclarecer as falhas nos dados de entrada do país usado para justificar a sua prisão. Não, Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. Então cadeia nele porque ele foi para os Estados Unidos. Como se estivesse tentando fugir, né? Como se tivesse... Meu amigo,
inventaram a maior maracutaia, inventaram a maior do imbróglio aí para manter o Felipe Martins preso e sob pressão, tá? Sob pressão. Tu vai confessar, tu vai fazer uma delação premiada. Eu não posso assumir que as pessoas estavam falando isso, mas nas entrelinhas, pelo menos é o que ficou no ar, a análise de sua defesa, a análise aí do próprio Bolsonaro. Olha aí, PF manteve Felipe Martins preso para forçar a delação, é o que afirma o Jair Bolsonaro. Então, meus queridos, durante essa semana, próxima semana, nós iremos dar bastante repercussão ao caso do Felipe Martins, que vai conversar com a Justiça dos Estados Unidos. A audiência que vai esclarecer essas supostas fraudes e registros migratórios do ex-assessor especial da Presidência da República. É estranho, é complicado demais, mas esse é o nosso Brasil, tá bem? Que nós estamos acompanhando e infelizmente tem muita gente, né, para prender e muita multa para aplicar, assim diria um poeta, o Deus do Olimpo. Não é isso? Vocês sabem muito bem de quem estou me referindo. Vossa Excelência, o ministro cabeludo, tá? Meus queridos, tem outra notícia bem importante para trazer para você, que sintoniza aqui o nosso programa, tá bem? Aqui na nossa troca de assunto. A Bordo Notícias. A Bordo Notícias. A informação com credibilidade. Com Fábio Rodrigues. Muito bem, o A Bordo Notícias não acabou, tem sequência. Meus queridos, presta atenção na estratégia do partido de Jair Messias Bolsonaro, tá bem? Recurso que suspende a ação judicial contra a suposta tentativa de golpe de Estado chegou à Câmara e já foi encaminhado aí pelo Hugo Mota para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá bem? Vai prestando atenção que esse assunto aqui é muito importante, ele é complexo, tá? Mas é importantíssimo para que possamos trazer aí a abordagem desse assunto aqui no nosso canal. Daqui a pouco eu vou trazer o vídeo do nosso querido Nicolas Ferreira. Tá bombando o vídeo falando sobre a anistia. Eu vou reagir ao vídeo daqui a pouquinho. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, encaminhou nesta quinta-feira, dia 3, recurso protocolado pelo Partido Liberal, PL, de Jair Bolsonaro, que pode suspender a ação judicial da suposta tentativa de golpe para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Casa. O PL protocolou o recurso para suspender a ação judicial da suposta tentativa de golpe na terça-feira, dia 1º, na mesa da Câmara dos Deputados. O pedido visa blindar o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que se tornou réu com o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo suposto crime. O anúncio de encaminhamento da ação à CCJ foi realizado pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, depois de reunião com líderes e com Mota na manhã nesta manhã. Mota acaba de encaminhar para a CCJ o recurso do deputado Ramagem, como preconiza a nossa Constituição, afirmou ele. Dito isso, fica aqui registrada a nossa gratidão do PL ao presidente Hugo Mota pela severidade. Sóstenes afirmou que o recurso é importantíssimo para a gente defender uma prerrogativa funcional do artigo 53, que foi lamentavelmente esquecida na denúncia do procurador e aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Sóstenes, ele deu uma empolgada aqui, dizendo que foi esquecido lamentavelmente, né? Ainda bem que o PGR esqueceu de se atentar para esse detalhe. Tá bom, meu querido Sóstenes? Ali na hora da empolgação, né? Ele deu uma entrevista e colocou um lamentavelmente. O PGR esqueceu. Lamentavelmente não,
tá bom? Eu também não vou pegar aqui uma palavra, né, do deputado e ficar crescendo para cima do deputado por conta disso, né? Mas foi mal aplicada a palavra, tá bom, deputado? Felizmente, tá bem? Foi esquecido aí pelo PGR e pelo Xandex. Esperamos que a casa agora, na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário, corrija este equívoco constitucional, finalizou o líder do PL em conversa com jornalistas. A suspensão requer o apoio da maioria dos deputados e deve ser pautada em até 45 dias. Ô, gente, só refazendo aqui o meu posicionamento, tá bom? Lamentavelmente, o PGR esqueceu, tá bom? Interpretando aqui novamente o texto, tá? Lamentavelmente ele esqueceu, porque se ele lembra, ele nem teria dado sequência nessa denúncia estranha, nessa denúncia, esse processo inútil, tá certo? O pedido de suspensão tem como base o artigo 53 da Constituição, vai prestando atenção, que trata da imunidade parlamentar. Este artigo prevê que ao receber uma denúncia contra um parlamentar, o Supremo deve comunicar ao Legislativo, que decidirá sobre o andamento da ação. O Supremo já comunicou, tá bem? O advogado do PL, Marcelo Bessa, afirmou que a suspensão deveria estender-se a todos também réus. Vamos pedir a sustação da ação penal. É uma deliberação para os deputados, foi o que disse Marcelo Bessa, advogado do Partido Liberal. Simultaneamente, o PL procura agilizar a tramitação de um projeto de lei que visa anistiar os acusados de envolvimento nos atos do 8 de janeiro de 23. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, está empenhado em garantir que a urgência desse projeto seja pautada e insiste em que a tramitação não deve passar por comissões especiais nem pela Comissão de Constituição e Justiça. Meus queridos, o que acontece? O Ramagem, ele não poderia ser denunciado sem antes ser consultado à Câmara. E agora, juntamente, tá bem? O PL vai solicitar que seja derrubado a denúncia contra Alexandre Ramagem, que é deputado federal, e os demais envolvidos, Bolsonaro e mais 6, tá? Então, o que acontece? Eu tenho falado aqui, tá bem? Isso depende da autorização da Câmara. Nós já vimos a Câmara colocar deputado atrás das grades, que foi o caso do Daniel Silveira, e está lá até hoje. O combinado era uma semana. Ele está preso até hoje, tá bem? Ele está preso até hoje. E tem um outro fato aí. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-deputado vai ficar preso, não terá direito à progressão de pena, redução de sua pena, até o último dia de cadeia. Gente, eu tô falando para você, tá? Eu não sei o porquê, entendeu? Que nós não estamos lotando as ruas em defesa da anistia aos presos políticos desse país e em protesto contra Alexandre de Moraes, por tudo que ele vem cometendo nesse país. Meus queridos, tá muito pesado. A justiça brasileira, ela tá sendo, né? Nem vou dizer que tá cumprindo seu papel. Aqui é tudo imediatista. Bateu, levou, não mexe comigo que eu te arregaço. Entendeu? Tá desse jeito as coisas nesse país. Mexeu comigo, mexeu com a pessoa errada. E é rapidão. É menos de uma semana a resposta vem. Tá bom? Nós iremos comentar alguns assuntos aqui com você. E a resposta agora chegou, sabe quem? Contra esse cidadão aqui, ó. Hugo Mota. Meus queridos, além do assédio, tá bem, de Lula, né? Levou ele para fazer uma viagem. E eu não sei, o que esses caras gostam de viagem.
Eu não sei o que acontece nessas viagens que muda a cabeça de muita gente. Vocês se lembram do Pacheco, que fez uma viagem com o Lula? Eu não me lembro para onde. Eu sei que o Lula levou 1.300. Não era nenhuma viagem, né, exclusiva com o presidente da República. O Lula levou ele e mais 1.300 e não sei quantos aí numa super comitiva. Eu não me lembro se era para a China, eu não me lembro, tá bem? Eu sei que não era nenhuma exclusiva, né? Ali, né, o Lula e mais um ou outro ali, não. No meio de 1.300, o Pacheco voltou todo, né, todo comportadinho, agradando o sistema. E o Hugo Mota, segundo o deputado, ele acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo ao negociar a anistia. Ele viajou com o Lula, rolou um papo legal, né? Deve ter tido tempo para conversar com o Lula, sentou no colo do Lula, já era, meu filho. Ali os argumentos e o papo é doce como mel. O Biratã Sanderson do PL do Rio Grande do Sul acusa o presidente da Câmara de promover avanço da proposta ao PL enquanto se comprometeu a impedir a sua votação. E ele, gente, o Hugo Mota, ele botou pocando mesmo. Ele não quer que passe a anistia. Tá bem? Ele não quer que passe a anistia. Tá? Parece que colocaram um remedinho na bebida dele enquanto lá estava no Vietnã, Japão, né? Lá pela Ásia. Mas olha aqui, meus queridos. Tá bem? Você se lembra a história do Tagliaferro que eu comentei aqui, né? Português foi lá e vazou uma informação do Tagliaferro juntamente com Oswaldo Eustáquio e o bicho pegou. A Polícia Federal já incluiu o Tagliaferro, né, num inquérito. E agora, meus queridos, a Polícia Federal, mais rapidinho, lindamente, já levantou a capivara do Hugo Mota. Presta atenção. Servidora de Patos atuava como ponte entre interesses de empresário e Hugo Mota, diz a Polícia Federal. Servidora foi alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal que investiga indícios de desvio de emenda de Hugo Mota. Hugo Mota, ele tem uma história lá política numa cidade, me parece que o pai dele é prefeito dessa cidade, tá bem? Olha o que está envolvido. Eu vou trazer aqui, daqui a pouquinho, o deputado Gaia, ele vai dar uma pincelada nisso tudo. Mas olha o que já estão fazendo com o Hugo Mota, tá? É engraçado que isso daqui não tinha importância. Presta atenção. Nas vésperas dele se tornar, tá bem? Nas vésperas dele se tornar presidente da Câmara, ninguém levantou a capivara dele. Você viu? Não. Mas agora, na hora de salvar pessoas que estão presas, que estão levando 17 anos no rabo, tá? Me desculpe a expressão. Aí, meus queridos, a ficha do Hugo Mota, ela tem um valor gigantesco. E o mais legal é você olhar para esse cara, que eu acho que ele tem 35 anos, né? E você vê o cara afinando. Você vê o cara derretendo. E você vê o cara murchando. E os presos que ele diz que havia exagero. E toda aquela pressão que ele chegou colocando, né, dizendo favorável a algum tipo de anistia, a algum tipo de redução de pena. Já foi, meu filho, tá?
Esse aí sentou no sabonete, tá bem? O negócio foi lisinho, tá? Foi lisinho. E olha aqui a atualização aqui, ó. Hugo Mota barra tramitação da anistia e PL mantém obstrução com o deputado Sóstenes Cavalcante. É o líder do PL. Tá? Você vai ouvir falar muito dele nessa nova legislatura, né, lá na Câmara, enquanto ele for o líder do PL. Tá? Olha isso, meus queridos. E o mais legal é esse daqui, ó. Tá meio grande aqui. Aqui. O Hugo Mota, ele pediu para os líderes não votarem. Olha aí. Mota pede para líderes não votar, não assinarem a anistia, e o PL mudou a estratégia. O PL já tinha em mãos contabilizado uma quantidade de assinaturas favoráveis, de votos, tá bom? Ou seja, pauta a anistia, a gente aprova esse negócio. E aí, minha gente, o que acontece? Nessa brincadeira toda, tá? O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, ele afirmou que o partido mudou a estratégia para conseguir apresentar o requerimento de urgência para o projeto de lei da PL da anistia, que propõe beneficiar os condenados por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. O deputado diz que o presidente da Câmara, Hugo Mota, solicitou que os líderes partidários não assinassem o requerimento de urgência neste momento. Quero deixar claro que o presidente Hugo Mota é e continua sendo e será sempre aliado do PL em todas as nossas bandeiras, inclusive a anistia. Entretanto, a gente tem que entender as situações e a pressão que a cadeira de um presidente sofre, explicou Sóstenes. Com a limitação, a estratégia do PL mudou agora. Ao invés das assinaturas dos líderes, o partido recolhe assinaturas individuais dos deputados para conseguir protocolar o requerimento de urgência para o projeto. O documento permite que um texto seja apreciado diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. De acordo com Sóstenes, foram colhidos 163 assinaturas até o momento. O partido realizou obstrução de pauta durante a semana para pressionar Mota a pautar o requerimento de urgência, mas não conseguiu impedir as votações em plenário. O líder ressaltou que a obstrução vai continuar, mas de forma responsável. Ou seja, gente, eles vão precisar alcançar uma quantidade de assinaturas, tá bem? E a partir desse momento não precisa tramitar pela comissão e vai direto para o plenário, tá? Então, eu espero que essa estratégia funcione, tá? Pode ser até uma estratégia até para blindar o Hugo Mota. E eu vou falar um negócio para você, eu não queria estar nesse momento na pele do Hugo Mota. É o que diz aí o nosso querido Gustavo Gai. Presta atenção nesse vídeo que o Gai explica tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, porque agora o inimigo é outro, né? O STF tem um novo inimigo. Na tela. Ontem eu fiz um discurso no plenário onde eu disse que o último lugar que eu gostaria de estar agora é na pele do Hugo Mota. O presidente da Câmara dos Deputados está no meio de um fogo cruzado que eu acho que ele não imaginava que seria assim tão acirrado e tão perigoso quanto está sendo. Eu não falo a disputa entre direita e esquerda no plenário, em projetos de PL, porque o direito e a esquerda estão debatendo, não. É a perseguição que ele vai passar a sofrer agora da Suprema Corte Brasileira simplesmente por estar favorável ao STF. Eu já conversei com o Hugo Mota e vários membros da oposição conversamos, ele conversou com familiares dessas pessoas que estão presas e eu vi, todos nós vimos, que ele ficou sim tocado com a situação. Ele acha que foi uma injustiça, que as penas foram exageradas, nós já ouvimos ele falando isso. E por isso ele é favorável à anistia. A Suprema Corte Brasileira usou a ferramenta que eles têm usado há anos para manipular e controlar o Congresso. Mesmo que você não tenha feito nada errado, eles colocam você em algum inquérito, mandam fazer buscas e apreensões em vários lugares do Brasil para que você tenha medo de ser preso. Dessa maneira, ou você faz o que eles mandam ou deixa de fazer o que eles não querem.
Então, o STF, vendo que o Hugo Mota quer pautar a anistia, decidiu fazer isso aqui, ó. PF faz nova operação para investigar indícios de desvio de emendas de Hugo Mota. Curiosamente, isso só vem à tona depois dele se tornar presidente da Câmara dos Deputados e dizer em alguns momentos que era favorável a pautar a anistia. Não é nem aprovar, porque ele não tem o direito, ele não tem o poder de aprovar. É pautar, é deixar que os deputados votem. Só que aí o STF interfere. De qual forma? Dessa forma aqui. Hoje, o Hugo Mota, não vou entrar nem no mérito se há motivo dessa investigação ou não, até porque eu estou em investigações que não existe nada e eles abrem essas investigações, inquéritos apenas para me intimidar. Isso é o que virou a política brasileira. E aí eu pergunto, até quando nós, deputados federais, vamos deixar que isso aconteça impunemente? Todas as vezes que nós estivermos perto de aprovar algo que é bom para o Brasil, que devolva um pouco de justiça, de esperança, o STF vai impedir através das ameaças, abrindo inquéritos, mandando a Polícia Federal na casa dos deputados? Isso vai ser assim pelo resto da vida? Feche o Congresso então e deixe o STF legislar. Olha, o que estão fazendo com o Hugo Mota é uma covardia, tá? Uma covardia. Uma pessoa que agora está com essa perseguição, realmente, isso afeta qualquer um. Eles vão para cima da família, do pai, dos filhos. É uma tremenda de uma covardia. Isso tem que acabar. E uma coisa interessante é isso aqui, ó. Essa aqui é uma pesquisa feita pelo Ranking dos Políticos, tá? E ela só foi uma pergunta feita apenas para deputados e senadores. Então é uma pesquisa que eles fazem apenas com deputados e senadores. E eles fizeram essa pesquisa aqui, ó, que foi 111 deputados federais de 18 diferentes partidos, 26 senadores, 18 partidos entre 19 e 20 de março, como vocês podem ver. Aí tem duas perguntas sobre pautas que estão sendo apreciadas e aí vem essa terceira pergunta. Como o senhor avalia de forma geral a atuação dos ministros do STF? Ruim e péssimo, 55,9%. A avaliação ótima ou boa caiu de 33% para 20% e regular 23%. Ok, preste atenção nisso aqui. A maioria, 55,9%, 56%, acha que a atuação do STF é ruim ou péssima. Sabe por que é ruim ou péssima? Solta traficante, solta bandido, manda fazer busca e apreensão na casa de pessoas inocentes, prende pessoas inocentes, manipula e controla o Congresso, ameaça deputados. Quando a gente aprova uma lei, eles vão lá e anulam a lei. E quando a gente não quer que aprovar uma lei que eles querem, eles vão lá e nos intimidam até aprovar, ou eles mesmos criam a lei. Até quando isso vai ser aceito? Até quando? Aí, essa pergunta também, vamos lá. Como o senhor avalia a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a emendas parlamentares? Ruim e péssima. Para deputados, 54%. E para o Senado, 42%. Mas ninguém faz nada a respeito. Próxima pergunta. O senhor avalia que o Supremo Tribunal Federal invade as competências do Congresso Nacional? Olha isso daqui, gente. Sim, usualmente, 48%. Sim, ocasionalmente, o que já é errado também, 31%. Ou seja, 80% dos deputados concordam que o STF está invadindo as prerrogativas do Congresso. Quando é que a gente vai fazer alguma coisa a respeito? E não só isso, não só invadir as prerrogativas, mas ações como essa. Intimidar o Hugo Mota com prisão, assim seus familiares, para que ele não aprove ou não paute a anistia. É sério, é muita indignação, porque nós fomos eleitos para isso e não podemos exercer os nossos cargos e nossos mandatos, porque se o STF não gostar de alguma coisa, é prisão, é busca e apreensão, é inquérito. É bloqueio de emendas. Até quando aceitaremos isso? Então eu sinto aqui, ó, minha solidariedade ao presidente Hugo Mota. Ninguém merecia estar passando por isso. Nós sabemos que o coração dele quer aprovar a anistia, mas ninguém aguenta tanta pressão e tanta ameaça e tanta perseguição, ameaça de prisão, não só para ele, eles vão para cima da família. É isso que virou o Brasil hoje. Muito bem, meus queridos de todo o Brasil, ligados aqui na programação do Abordo Notícias. Cara, que situação, hein, que virou isso. Aí, presta atenção aqui comigo. Algumas pessoas, elas têm o entendimento, tá? De que aprovado no Congresso,
tá bem? O STF vai considerar inconstitucional, tá bom? Aí eu pergunto para você, se o STF irá considerar inconstitucional, ou por que então que não deixa aprovar? Por que não deixa passar na Câmara? Ou por que o governo não deixa passar, já que o STF vai considerar inconstitucional? Hã? O que é que existe por trás de tudo isso? O porquê que não deixam, então, passar? Será que não querem dar essa vitória a Bolsonaro? Porque você sabe que o Bolsonaro tá gigante, tá bem? Se você não entendeu ainda, o Bolsonaro ele tá gigante dentro do Congresso, tá bem? O Bolsonaro hoje ele é maior do que o Lula dentro do Congresso. A oposição, ela tem lá o PL e o Novo que está puxando ali frente, PL que é maior, né? Mas você sabe que os partidos de centro já pularam fora. Quando o barco está afundando, tem que se pular fora do barco. Você não vai querer descer lá para o subsolo do barco, pegar uma cama confortável, um copo de uísque e dançar lambada e ver o barco afundar. Não tem como dançar deitado, né? Enfim, né? Tomar o seu copo de uísque e se repousar no barco e vendo o barco afundar. Estão pulando fora. O Lula fez um evento para se aproximar aí do Congresso Nacional e leva o Gumota e está conversando com o Alcolumbre, mas o homem virou defunto dentro do Congresso Nacional. Está acabando esse governo. Está faltando aí, a gente pode dizer que quase 1 ano e meio, não é? Pois é. E o que acontece? Se vão barrar isto lá no STF, por que não deixa então? Por que o STF está lá? Por que incomoda o STF o fato de isso passar na Câmara? Já que eles vão, né? Pelo menos é o que dizem alguns analistas políticos aí mais pessimistas. Entendeu? É isso. Para você ligado na programação do Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, tem mais um vídeo poderoso do nosso querido Nicolas, tá? Eu até quero dar uma verificada aqui, que pé está a quantidade de views desse vídeo, porque é mais um vídeo bomba desse que o Nicolas Ferreira sabe fazer, né? Com todo o jeitinho dele. Esse é aquele com fundo preto, né? É bem parecido com aquele do Pix, da taxação lá, da Receita Federal, enfim. 11 milhões, tá bem? 11,3 milhões, 11 milhões e 300 mil. Esse aqui é mais um vídeo bombástico do nosso querido Nicolas, tá? Que tá ganhando aí o mundo. E, meus queridos, ele vem tratando agora do assunto aí da anistia, tá? Eu vou trazer para você, só terminar de fazer a configuração aqui, pequeno ajuste, tá? Pronto, já está enquadrado. Vou trazer o Nicolas aqui para pertinho do gordinho e vamos assistir junto esse vídeo falando sobre a anistia, que já está bombando aí. Só lembrando que dia 6 estaremos na Avenida Paulista, esse canal estará fazendo a cobertura, Victor Mota estará em Brasília também, fazendo aí as suas transmissões, seus comentários, e nós seguimos aqui na cobertura especial da manifestação que pede a anistia aos presos políticos desse nosso Brasil brasileiro. Tá ligado no Aborda Notícias? Não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de levar para frente todo o nosso conteúdo. Vamos lá. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar.
Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi o ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você.
Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficar igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. 6/4/25, na Avenida Paulista, anistia já, meus queridos. Tem um erro aqui no vídeo do Nicolas, né? Bem no finalzinho ali, tá 4 horas, e não é 14, né? Os editores do vídeo do Nicolas aí, faltou a letra 1, tá bem? E meus queridos, para você ligado na programação do Abordo Notícias, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alô, minha querida Glares, está lá nos Estados Unidos nos acompanhando, obrigado, querida. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda, obrigado por tudo, tá bem? Minha querida Patrícia Alves, Lá Oliveira, ILV, alôzão Sandra Souza, alôzão Victor Mota, João Fronique Rodas, Adma Vargas também, todos que estão aí nos acompanhando. Gostou do vídeo do Nicolas? Eu achei sensacional, fantástico mesmo. E o Nicolas, como sempre, de parabéns aí. E mais um vídeo que com certeza vai bombar. Já está com 11 milhões, tá bem? Daqui a pouco a gente vai ver esse número crescer gigantescamente aqui no Brasil e fora do Brasil também. Você sabe que agora as plataformas estão traduzindo, né, os vídeos, não só com legenda, mas estão dublando, né? As minhas lives mesmo, elas são dubladas em inglês, né? Fica uma bosta, mas de repente o gringo se interessa pelo assunto, né? Dá para assistir o Gordinho em inglês também, né? Uma voz aí fica falando, né, junto comigo lá, né? Tem vídeo do Bolsonaro convocando para anistia, estaremos lá, meus amores. Olá, amigos de todo o Brasil, assista esse vídeo até o final. O Brasil não pode mais viver sob uma ditadura que persegue e prende seus opositores políticos. Hoje, pais de família estão atrás das grades, tratados como criminosos apenas por defenderem a sua pátria. Isso é justiça ou vingança? O Brasil não pode ser a terra da injustiça, onde pessoas inocentes recebem condenações absurdas. Vivemos num país onde apenas um lado pode falar, se expressar e agir. A marca de um batom pode mudar toda essa história. A pressão popular surtiu efeito, porque supremo é o povo brasileiro. Não podemos nos calar. Isso não é democracia. O Brasil exige justiça e liberdade. Eles não estão sozinhos. Que país é esse? Para exigir anistia para todos os presos políticos. Espero todos vocês de verde e amarelo na Paulista no próximo domingo.
Anistia já! 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 Anistia já. Anistia já. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Estaremos lá na Paulista a partir das 14 horas, todo mundo convidado. Você não vai ver aqui no meu canal. Estaremos trazendo todos os comentários e também os discursos ao vivo, do jeito que você gosta e daquele jeito que nós sempre fazemos aqui no nosso canal, com muito compromisso, sempre com a verdade, a cobertura maravilhosa e você nos ajudando. Ô, gente, a galera não está colaborando hoje, né? A gente está precisando aí da sua ajuda para fortalecer o nosso canal. Eu sei, né? Começo do mês para uns é triste, né? Mas para alguns, né? Já receberam aí na virada do mês, uns já estão próximos a receber e de repente você pode fazer uma pequena colaboração e continuar nos ajudando aí. É o que nós precisamos, tá bem? Então faça isso, dá essa moral pra gente. Precisamos da sua colaboração e nos ajude, tá bem? Com qualquer valor. É muito, muito, muito importante mesmo, porque precisamos da sua ajuda, precisamos da sua força aqui no nosso canal, tá bem? Acontece coisas, gente, aqui por trás, nos bastidores, que você nem sabe, não é? Que você nem sonha. Mas um dia a gente conta todas as histórias desse programa, tá bem? Meus queridos, o que acontece? 11-95275-3898, para você ajudar o nosso canal, para você fortalecer o nosso programa. Eu preciso muito da sua ajuda aqui em relação ao Pix, para poder manter o programa no ar, tá bem? Nós tivemos apenas uma colaboração importantíssima da nossa querida Patrícia, que todos os dias nos ajuda, e você pode me ajudar também com qualquer valor aí, fortalecendo o nosso programa, tá bem? 11-952-75-3898, faz isso e você ajuda demais o canal do Gordinho, aqui sempre ao vivo e a cores. 11-952-75-3898, para você ajudar o programa do Gordinho, fortalecer o nosso canal e dar essa moral de sempre, tá bem? Precisamos muito de você, tá bem? Gente, eu tô compartilhando a live e se você puder também nos ajudar, compartilha a nossa live aí, manda nos grupos, manda pros amigos, né, esse vídeo. Fique à vontade aí, fortaleça aqui o nosso programa, tá bem? O Pinico não apareceu, o pessoal tá falando, né? Deixa o Pinico em paz, rapaz. O Pinico, ele vai apanhar a qualquer hora dessa. Uma hora ele vai achar alguém que vai acertar o rim dele, tá bem? Brasileiros vão fazer manifestações pela anistia na Europa e também nos States. Olha que legal, os atos pelos presos em 8 de janeiro devem ocorrer em 12 cidades do exterior. Que bacana, que legal. Aqui, os brasileiros do exterior vão fazer manifestações na Europa e nos Estados Unidos pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Os atos devem ocorrer no próximo domingo, dia 6, em pelo menos 12 cidades estrangeiras. Um dos organizadores do evento, Alexandre Kunz, participou do jornal Oeste, que falou que as manifestações no exterior não é muito comum. Lógico que a direita nos últimos anos vem ganhando espaços. Grupos aqui fora começaram a se envolver na política brasileira. Isso mostra que os brasileiros estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. O importante aqui são as cidades. Barcelona, na Espanha. Madrid, na Espanha. Londres, na Inglaterra. Roma, na Itália. Zurique, na Suíça. Colômbia, na Alemanha. Nova York, nos Estados Unidos. Sul da Flórida, nos Estados Unidos. Orlando, nos Estados Unidos. Washington, D.C., nos Estados Unidos. Paris, na França. E Lisboa, em Portugal. Olha só as cidades, tá bem? Olha só, tá? Então os brasileiros estarão se manifestando em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, Orlando, sul da Flórida, New York, né? Nova York, e isso são as cidades dos Estados Unidos. Aí tem
por Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, Suíça, Alemanha. E, meus queridos, nós vamos mostrar, né? Reagir aos vídeos, mostrar aí as manifestações mundo afora. Mas, aqui no Brasil, nosso foco é a Paulista. Parabéns aos brasileiros dessas 12 cidades, mundo afora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que estarão, tá bem, se manifestando, tá bem? Parabéns aí a cada um pela coragem, parabéns aí pela força, né? Que cada um está aí lutando e se esforçando para poder termos a anistia, né? Eu fiquei triste, gente, com essa situação aqui no Brasil, essa questão aí do Hugo Motta, tá? Confesso para vocês que eu fiquei triste. Não porque, vai destruir a anistia, não. Eu fico triste, os modos operantes do Brasil e esse Congresso que não faz bosta nenhuma. Os caras estão levando porrada todo dia, estão D4 e o abacaxi tá entrando, tá bom? Com força, né? Fazer o quê? É assim que eles decidiram governar esse país, assim será governado, atendendo aí às suas vontades e a maneira, né, que eles julgam, a maneira que eles vivem, a seu bel prazer, tá? Para você que está acompanhando o canal do Gordinho, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela sua colaboração aqui no programa. 11 952 75 38 98 para você mandar qualquer valor e ajudar fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Continuamos por aqui. Se inscreva, fortaleça o nosso programa.